Moi. Tervetuloa! Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco improvisado, não estava nos nossos planos sair nesse dia para gravar, mas andou surgindo aí em alguns portais uma notícia falando assim que a Suécia e a Finlândia estão alertando as pessoas, alertando a população para um possível risco de guerra. A gente veio aqui para esclarecer isso e para não ter esse alarmismo vindo da grande mídia. Ontem o governo da Suécia anunciou de que ia mandar para toda a população uma cartilha de preparo a desastre. E no Brasil foi noticiado que o governo da Suécia está alertando a população para uma possível guerra com a Rússia. Isso é meio que uma mentira, porque essa cartilha é mandada quase todo ano. A última vez foi nessa data aqui. O governo da Suécia sempre manda as cartilhas e como preparar para desastre. E são desastres tanto naturais quanto de humano, desde acidente industrial à guerra. Evidentemente que agora que a Suécia entrou no OTAN, a Rússia invadiu a Ucrânia, o cenário de guerra é assim, um pouco mais realista, mas mandar essa cartilha para todas as casas da Suécia não significa que o governo está falando de que preparem-se para uma guerra. Que isso aí é uma coisa que é sempre mandado. Também foi noticiado que aqui na Finlândia, colocado um site como é que se prepara para um desastre. A Finlândia também faz desde sempre exportar essa informação para se preparar para o desastre, porque aqui prepara realmente as coisas. Aqui não se espera que o desastre aconteça. Inclusive isso é uma coisa positiva de informar a população onde que eles podem obter ajuda em alguns casos, né? Principalmente nisso de desastre natural. É só pensar o que aconteceu no Brasil no último ano. Será que as pessoas sabiam onde buscar abrigo, sabe? Em casos de emergência, em caso de enchente, esse tipo de coisa. Aqui tem isso também, para desastres nucleares também, porque aqui também tem usina nuclear, tem que alertar também o que as pessoas devem fazer. Só que a maneira com que foi colocado no jornal, eu achei extremamente irresponsável, porque assim, quem vive aqui sabe que essas cartilhas existem desde sempre. Mas dá a entender que tava todo mundo já correndo pro abrigo, e não é assim. A gente tá fazendo esse vídeo mais pra acalmar as pessoas mesmo e falar, não, ó, tá tudo normal, como pode ver, tá só mais um dia normal na Finlândia. E assim, porque teve gente que tava vindo pra cá, que perguntou como é que estavam essas coisas. Quem tem parente no Brasil também, evidentemente, ficou bem preocupado com isso. Gostaria de botar jornalista pra responder minhas tias, sabe? Pra acalmar o pessoal no grupo da família do WhatsApp, de tanta raiva que me deu. O que não significa que não haja conversas em relação a isso de guerra, como o Sami disse, porque assim, a União Europeia, evidentemente, agora tá discutindo bastante como que vão ficar as coisas aqui agora com a vitória do Trump, porque ele já falou algumas coisas também em relação a não apoiar mais a OTAN. Vamos ver como é que ficam essas coisas, mas isso seria um assunto para um outro vídeo. Assim, existe sim uma expectativa se vai ter uma escalada no conflito da Rússia com a Ucrânia ou se isso vai se extinguir de vez, mas, assim, não existe certeza de nada. Colocar isso no jornal foi uma coisa, assim, muito irresponsável. É bom informar a população dessas coisas, isso não é alarmante, pelo contrário, é muito bom que haja essas informações, para que as pessoas saibam como agir nessas situações, mas, para quem tá no Brasil e tá querendo vir para cá, pode ficar tranquilo que o maior perigo que vocês vão ter que enfrentar é isso aqui mesmo. Aqui na Finlândia e na Suécia está se preparando a Terceira Guerra Mundial desde o final da Segunda Guerra Mundial. A gente tem um vídeo que a gente vai ainda colocar no ar sobre os depósitos que aqui tem embaixo das casas, e todas as casas aqui, apartamentos, têm abrigo antibomba e abrigo anti-gás venenoso. Isso tanto quanto guerra quanto justo acidente industrial. Tem, por exemplo, aqui em Tampere, onde a gente mora, tem bastante fábrica, e Finlândia é conhecida por fábricas de equipamentos industriais, então bastante coisa química tem aqui que pode ser lançada. Por exemplo, quando a gente morou em Jätkäsaari, a empresa de eletricidade local mandou um panfleto falando como agir se a usina termoelétrica explode e lança gás tóxico para toda a região. Então não é assim uma coisa nova aqui. Não, e até tu acha na internet vídeos sobre os abrigos antibombas que, por causa que não tem guerra, eles estão sendo usados para outras coisas como natação, como depósito, como lugar para jogar jogos esportivos. Então aqui toda tem uma instalação. A Suécia também tem essa mesma cultura de preparação, não tem nada a ver com a guerra. Evidentemente que tem uma parcela da Finlândia que está preocupada de que o Putin seja que nem o Hitler, que primeiro ele fala que ele quer um pedacinho da Ucrânia, depois ele fala que quer toda a Ucrânia, depois ele vai falar que, não, a gente quer os outros territórios, o antigo Império Russo, para reunir todos os povos eslavos, e isso inclui a Finlândia, que tem uma população russa bem grande, ou a Estônia. Eles comparam o Putin com o Hitler por causa dessa coisa de anexar os países, só que agora Israel querer anexar a Jordânia, nem um pio, aí é bela e moral, né? Ó. Nessa coisa de preparação de guerra, por exemplo, aqui o exército é obrigatório e aqui todo mundo faz. Eu fiz o exército, vou colocar minha foto aqui. Todos os políticos, a maioria dos políticos finlandeses fez exército, a maioria é sargento. Então, incrivelmente, mesmo que Finlândia é um país assim pacífico e não conhecido por violência, todo mundo aqui, a maioria, fez exército.
e aqui tem exército ativo e treinamentos militares. E a Finlândia também é conhecida como um dos países da Europa com o maior exército por causa disso, porque aqui é obrigatório e aqui todo mundo vai. Aqui soldado realmente treina para matar, não só para pintar estrada e ajudar com criança desaparecida. Mas enfim, essa história sobre Terceira Guerra Mundial, novo conflito, não é que não exista o risco, mas é muito mais de uma manobra política para deixar as pessoas com medo do que um risco assim real e iminente, sabe? A direita se utiliza bastante desse discurso de ter uma ameaça externa, claro, para poder ter mais verba pro serviço militar, para comprar caça, para ter mais gente no exército. Não deixa de ser uma manobra bastante oportunista, porque assim, a direita ganhou aqui na eleição ano passado, junto com a extrema direita. Ok, eu tô no país há pouco tempo, mas arrisco dizer que muito desse discurso da direita de militarização se intensificou bastante com o ataque da Rússia à Ucrânia. Que por um motivo eles acham que também vai atacar a Finlândia a qualquer momento, mesmo que eles não estejam lá fazendo grande coisa na Ucrânia, né? Achavam que a Ucrânia também ia conseguir anexar em um dia. Há 2 anos levando essa. Por que vai conseguir pegar a Finlândia assim tão rápido? Não sei, é puro medo, sabe? Eu diria que é papinho. Então assim, é importante nesses momentos também ter a calma, sabe? Ficar de olho no tempo, sabe? Aqui, por exemplo, agora que a Finlândia entrou no OTAN, tem se discutido construção de bases americanas e alguns até estão chegando a achar que o OTAN não é proteção suficiente contra a Rússia e já estão falando de arranjar bombas nucleares para colocar na Finlândia, porque eles acreditam que se a Finlândia tiver bombas nucleares, a Rússia não vai ter coragem de atacar. Mas isso é, por enquanto, uma minoria pro OTAN. Todos os pró-OTAN falavam que não, isso é um absurdo, isso aí é uma conspiração da esquerda maluca, que provavelmente é pago pela Rússia para fazer a gente desincentivar o OTAN. Mas já tem analistas militares falando que o OTAN não vai proteger a Finlândia tanto assim. Uma coisa que eu sempre acreditei, eu acreditei que a Finlândia entrando no OTAN pode garantir que ela não perca uma guerra contra a Rússia. Agora que a Rússia consegue destruir a infraestrutura e detonar esse país todo, isso sim, isso ele vai conseguir, porque o OTAN não é um escudo de plasma que faz com que bomba não caia em cima daqui. Então, de qualquer jeito, se vir uma guerra, vai ser bem feia aqui. Pode ser só que no final das contas, a Finlândia consiga repelir a Rússia com a ajuda dos outros países. Mas isso é tudo na base do e se, né? A Rússia já tem outras preocupações. Eu acredito que os Estados Unidos também. Então, assim, muito esse papo de boteco de, se fulano fizer isso, então, portanto, aquilo, assim, vamos com calma nas análises. Que eu já vi que também tem bastante gente responsável no Brasil fazendo umas análises absurdas sobre os conflitos que têm acontecido ao redor do mundo. Então, fica de olho, mantenha calma. Então, vamos entrar agora aqui na biblioteca, que a gente precisa imprimir algumas coisas para nossa viagem na sexta-feira. Então, assim, se você tem interesse em saber mais sobre a Finlândia, sobre a Suécia, sobre o que realmente acontece aqui na Europa, tiver interesse nesse assunto, por favor, se inscreve aqui no nosso canal. Evidentemente, a gente não fala só sobre política, a gente fala sobre outras coisas também, mas quando surgem esses assuntos, a gente vai comentar a respeito se vocês tiverem interesse, tá bom? Só deixar o comentário aqui embaixo se tem mais alguma outra coisa que vocês queiram saber aqui. Deixa um like se você gostou do vídeo, comente aqui embaixo o que tu acha dessa situação e lembre de colocar o sininho para ganhar as últimas notificações dos nossos vídeos e... Nardan!